Então, na página 152, nós temos a primeira questão da atividade e uma notícia para fazer a leitura. Então, vou começar. Leia a notícia e, em seguida, indique a oração subordinada adverbial mais adequada para completar as lacunas dos períodos. Considere as informações presentes no texto. Ciclone provoca ondas gigantes em Fernando de Noronha. Desde quarta-feira, o arquipélago é atingido por ondas de mais de 4 metros. O swell, como é chamado por surfistas e meteorologistas, se originou no Oceano Atlântico Norte. Como num dos exemplos da Terra do caos, em que borboletas da Austrália podem causar uma tempestade nos Estados Unidos, um ciclone no Atlântico Norte está provocando ondas gigantes, de mais de 4 metros, em Fernando de Noronha, chamado pelos meteorologistas e surfistas de swell. O fenômeno está ocorrendo desde quarta-feira na ilha, a 545 quilômetros do Recife. Heloíse, poderia continuar a leitura? Aqui a partir do segundo parágrafo. A diferença entre uma onda comum e o swell explica Valdir Innocentini, meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Está no período, ou seja, o tempo registrado entre a passagem de duas cristas em uma onda comum. O período é de menos de 10 segundos. Um swell é de cerca de 15 segundos. André. O ciclone extratropical ocorre em ambos os hemisférios e está associado tanto a frentes quentes quanto às frias. Innocentini descarta a relação do desvio com as mudanças climáticas globais. A exemplo de aquecimento do planeta, as ondas acontecem sempre que há vento soprando sobre o mar. O desvio é a mesma onda que causava dificuldades aos portugueses que dobravam o Cabo da Boa Esperança, na África, e a mesma que ocasiona a ressaca em si. Mário. Os ventos. Estamos ouvindo. Os ventos que estão originando o swell em Noronha são da ordem de 18 a 20 metros por segundo. Percorrem aproximadamente 6.000 quilômetros até a ilha. Ao percorrer o Atlântico, o swell se propaga por profundidade de até 500 metros. Quando se aproxima da praia, a profundidade diminui. A energia é reduzida e a onda acaba se dissipando, sem provocar danos. O swell pode também se originar no Atlântico Sul. Maíla. De Pesca Rodolfo Aureliano de Melo, em Noronha, há 15 anos, disse que nunca viu esse nome tão alto. Swell, pode ler swell mesmo, do jeito que está escrito. Teve um forte em 1999, mas esse parece maior. Embora altas, as ondas não estão favoráveis ao surf, segundo ele. Esse swell é o do norte, mas o vento está soprando do leste. O mar fica uma bagunça. Continua, Maíla. O pós-swell, no entanto, é favorável a surfistas. Segundo Aureliano,
Quando se dissipa, o fenômeno costuma cavar o fundo da praia, permitindo a formação de melhores ondas. Então, nós temos aqui uma notícia trazendo um fato novo, explicando que um ciclone provocou ondas enormes em Fernando de Noronha e fala sobre esse fenômeno que é o swell. A partir disso, vamos agora corrigir a atividade da página 153, que inicia na página 153. Pronto. Peguem os lápis para fazermos a correção. Peguei. Correção da atividade. Página 153. Primeira questão, né? Nós temos que completar com as lacunas, completar com as frases que preencheriam essas lacunas. Nós temos aqui na alternativa 1. O swell não está favorecendo o surf. Qual seria que se encaixa melhor? Qual se encaixaria melhor? Embora gere ondas baixas, ele não está favorecendo o surf. Como provoca ondas altas, ele não está favorecendo o surf. Embora provoque ondas de mais de 4 metros, sem que os surfistas tenham notado. Gente, nós temos aqui na alternativa 1 uma oração concessiva. Concessiva, que é quando temos uma primeira informação, uma informação onde temos uma primeira informação que dá para entender que algo vai acontecer, embora não aconteça. É tipo, estudei bastante para a prova, embora não tenha passado. Se eu estudei, o ideal é que eu tivesse passado. Mas eu não passei. Eu disse a vocês até que ela é semelhante à adversativa. A adversativa das orações coordenadas. Ela é bem semelhante no sentido de oposição. Qual se encaixaria melhor na alternativa 1? Gente, qual é a condição normal para que os surfistas consigam surfar? Letras. A letra C. A condição normal é que o surfista ele consiga surfar com ondas de mais de 4 metros. Ou, embora provoque ondas de mais de 4 metros, que é o ideal, que é o normal, o swell não está favorecendo o surf. Então, por mais que ele esteja provocando essas ondas, mas ainda não está favorecendo. Por isso que a alternativa que se encaixaria melhor para preencher a lacuna 1 seria a alternativa da letra C. Então, primeira questão, letra C, uma oração concessiva. Vou colocar aqui, entre parênteses, concessiva, adverbial concessiva. Adverbial concessiva. A 2. Lacuna 2. O swell dificultava a passagem dos portugueses pelo Cabo da Boa Esperança, na África.
Como provoca ondas de mais de 30 Você... metros por segundo, ele dificultava. Como gera ondas muito altas, ele dificultava. Embora fosse velho conhecido dos navegadores antigos, embora não cause danos ao arquipélago. Qual é que se encaixaria melhor? Quase todas daria para ser colocadas, só que tem uma que se encaixa de forma melhor. B? Letra B. Como gera ondas muito altas, o swell dificultava a passagem dos portugueses pelo Cabo da Boa Esperança. Vocês estudaram sobre o Cabo da Boa Esperança já? Não. Que é o Cabo das Não, foi bem Tormentas, bom. que eles chamavam por Cabo das Tormentas. Esse nome eu já ouvi falar, agora se eu estudei, eu não lembro. Eu acho que vocês vão ver só no ensino médio. Fala sobre a expansão marítima, fala sobre que eles saíram para conquistar novas terras. No ensino médio vocês veem, de certeza. Professora, Oi. ensino médio é mais difícil? Oi? Ensino médio é mais difícil? Não, Antônio. Não acho não, sabe por quê? Porque, na verdade, se você tiver um fundamental bom, como vocês estão tendo, chegar no ensino médio é bem mais simples. Vocês vão ver tudo que estão vendo aqui. Só que de uma Mais forma, aprofundado. acrescentando, lógico, de uma forma mais avançada. Porque, tipo, vocês estão vendo as orações agora. Eu estou passando o básico de orações adverbiais para vocês. Como encontrar num texto, como mudaria o sentido. No ensino médio, vocês vão ver a mesma coisa. Agora, a diferença é que vão ver, exemplo, mais voltado a questões do Enem, mais voltado a vestibulares, mas não é nada de outro mundo, não. O ano mais difícil do ensino médio é o segundo ano. Por que o segundo ano? É a questão lógica. Por quê? O primeiro ano vocês vão revisar tudo que estão vendo aqui no nono. Nossa, Primeiro ano é a revisão do nono ano. O segundo ano vocês vão começar a ver coisas novas. Vão começar a ter contato com alguns assuntos um pouco novos. E no terceiro ano vocês vão também meio que revisar tudo que estudaram, do sexto até o segundo ano. Então também não é difícil o terceiro ano. O mais complicadinho um pouco é o segundo ano, ensino médio. Mas é muito simples. Vocês tendo uma base no boa. Fundamental 2, eu sempre fiquei preocupado com o ensino médio. Mas não é não de se preocupar, é bem tranquilo. E vocês conseguem pegar o ritmo, porque já vão estar acostumados. É tranquilo mesmo, não tem o que se preocupar. Ô, gente, vocês, a partir da aula de segunda, que oração? Qual é a classificação da oração da letra B, dessa segunda opção? Como gera ondas muito altas, Suel dificultava a passagem dos portugueses pelo Cabo da Boa Esperança. É temporal? Indica tempo, como? Como gera? Não. Indica uma consequência Hum. Acho que sim. ou uma causa? Eu acho que é essa. Acho que tá mais pra causa. O Suel dificultava a passagem dos portugueses. Sim, mas por que ele dificultava? Qual era a causa dele dificultar? Ah. As ondas me É colocam. causa ou consequência? Acho que é consequência, mas. Causa. Frequência. Sei Vamos. lá, um conceito de causa muito parecido, cara. É muito semelhante, exatamente. Vamos tentar descartar logo. Concessiva é concessiva, que você dá um resultado, depois espera outro, tipo, ele dificultava, como ele gerava ondas altas, ele dificultava a passagem dos portugueses. Dá uma ideia de contrariedade? Eu acho que não. Não, Não, não dá ideia de contrariedade, observe. Agora, se eu dissesse assim, ó, como dificultava a passagem dos portugueses, não, o Suel dificultava a passagem dos portugueses, embora tivessem ondas baixas.
Aí seria contraditório. Porque se dificulta, tem que ter ondas altas. Embora tenha ondas baixas, ele dificulta. Aí seria concessível. Porque uma coisa é contrária à outra, a informação é contrária à outra. Então, se nós não temos nem concessiva, nem temporal, vamos ver se é de modo. A modal, mostra o modo, essa parte, deixa eu reler aqui. Quando diz assim, eita, deixa eu voltar para a questão. Como o swell, deixa eu achar aqui. Sim. Como gera ondas muito altas, o swell dificultava a passagem dos portugueses. Como gera ondas muito altas, indica um modo. Não. Não, também não indica modo. Então, gente, ou é causa ou é consequência. Vamos ver se essa parte ela indica causa ou consequência. O swell dificultava a passagem dos portugueses. Ele dificultava a passagem dos portugueses. Mas qual era a causa deles dificultarem? As ondas muito altas. Quando as ondas estavam muito altas. Então, a causa dos portugueses terem uma passagem dificultada era gerar ondas altas. Por isso que ela é causal, gente, não é consecutiva, é causal. Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Letra B, nós temos um adverbial causal. Adverbial causal. Terceira, Antônio, faça a leitura da terceira, por favor. Tá bom. As ondas gigantes que atingiram o arquipélago estavam tão violentas e desordenadas. Aí, as ondas gigantes que atingiram o arquipélago estavam tão violentas e desordenadas. Primeiro, antes de conseguir encaixar outra oração, eu já tenho um advérbio localizado na oração principal. E eu disse a vocês que só tem um tipo de oração, que ela tem um advérbiozinho que é usado na oração principal, que é para ajudar a subordinada. Observa o uso do tão. Só tem um tipo que gosta de usar um para realçá-lo. Ele estava tão doente que... Não, ele estava tão bêbado que bateu o carro. Qual é a consequência dele ter estado bêbado? Bateu o carro. Bateu o carro. Então, observe que quando eu tenho um tão, quando eu tenho um tamanho, na oração principal, porque isso aqui é a oração principal, gente, a primeira. A segunda parte vai me mostrar uma consequência. Uma consequência, ó. As ondas gigantes que atingiram o arquipélago estavam tão violentas e desordenadas que impediram a prática do surf, que muitos surfistas se aventuraram nas águas, que atraíram jornalistas e surfistas do mundo inteiro, que os ventos começaram a soprar do leste. Qual a que se encaixa melhor? A, B, C ou D? A? Letra A. As ondas, elas estavam gigantes, que atingiram o arquipélago. Então, as ondas gigantes que atingiram o arquipélago estavam tão violentas e desordenadas que impediram a prática do surf. Qual é a consequência delas estarem violentas e desordenadas? Impedir a prática do surf. Gente, então observem a diferença entre causa e consequência. Eu não pedi para vocês analisarem a primeira parte. Eu não pedi para vocês analisarem as ondas gigantes que atingiram o arquipélago estavam tão violentas e desordenadas. Observem que, deixa eu olhar se eu consigo projetar aqui, sem mostrar as outras. Raiva. Deixa eu olhar se ajeita.
Ela não, vou mostrar a resposta da outra. Daqui a pouco eu digo por quê. Deixa eu projetar para vocês, para mostrar uma coisa a vocês. Estão vendo a página do livro? Aham. Pronto, olha. Então, observem aqui na terceira alternativa. As ondas gigantes que atingiram o arquipélago estavam tão violentas e desordenadas. Nós temos aqui uma oração principal. Isso é a oração principal. E a que vier depois, que vai ter a conjunção, ó, como aqui, ó, letra A, é a subordinada. Observem que tanto a subordinada adverbial quanto a substantiva, ela é iniciada por uma conjunção e não pronome relativo. Observe se esse que eu consigo substituir por o qual ou a qual. Tão violência desordenada a qual Pediram. é, a qual Observe que fica estranho. Observem que esse que, ele é uma conjunção. Ó. Ele é uma conjunção, esse que aqui. O que da adverbial é conjunção. Coloca aqui um C. É uma conjunção. Como o quando, com o como, também conjunção. Quando, assim que, por mais que. Então, as ondas gigantes que atingiram o arquipélago estavam tão violentas e desordenadas. Gente, observe que essa primeira parte, que é a oração principal, ela indica uma relação de causa. Ó, a primeira parte é causa. Vou colocar assim, causa. E a que vier aqui, que é essa letra A, indica uma relação de quê? De consequência. Sempre que eu tenho uma consequência, eu tenho uma causa. Sempre que eu tenho uma causa, eu tenho uma consequência. Observem que essa relação de causa e consequência andam juntinhas. Elas andam grudadas. Só que eu pedi para vocês analisarem a primeira parte ou a segunda? segunda. A segunda. Segunda. Então, não tem o que classificar errado aqui. Ah, professora, mas tem os dois tipos, tem uma causa e consequência, sim. Mas eu não pedi para você olhar essa primeira parte. Eu pedi para você analisar a que está marcado, no caso a letra A. Que impediram a prática do surf é uma oração adverbial consecutiva, porque ela dá uma ideia de consequência para a oração principal. Ela funciona como uma adjunta adverbial, por isso que ela é adverbial. Deixa eu ver se consigo. Sim. Então, terceira, letra A, adverbial consecutiva. Gente, se tiver dúvida, parem a aula e é só perguntar, viu? Se tiverem dúvida sobre alguma classificação. Certo. Quarta. Eita, deixa eu voltar. O swell não é provocado por elas. Mesmo tendo forte relação com as mudanças climáticas, mesmo tendo alguma relação com as mudanças globais do clima, embora pareça ter relação com as mudanças climáticas globais, embora as ondas gigantes assustem. Qual se encaixaria melhor? Estou em dúvida entre a C e a D. Tu já tá mostrando a resposta? E aí? Qual você lembra? Letra C. Letra C. Porque a C, ó, é algo óbvio, ó, observem. O swell, ele não é provocado por elas. Embora pareça ter relação com as mudanças climáticas globais. Gente, se ele parece ter relação com as mudanças climáticas globais, normalmente era para nós pensarmos que ele viria delas. Então, o embora, ele está aqui para mostrar uma relação de oposição, uma relação de concessão. Como eu disse a vocês, as concessivas, elas mostram uma coisa e depois vira outra. Então, é uma coisa meio que em oposição à outra. Embora pareça ter, por mais que, você poderia até colocar aqui o por mais que
pareça ter relação com as mudanças climáticas globais, o swell não é provocado por elas. Então, observem que tem uma vírgula, na alternativa 4, tem uma vírgula entre a oração subordinada e a principal. Por quê? Por que essa vírgula existe? Tem uma... Gente, qual é a ordem normal? Oração principal mais oração subordinada. Quando essa ordem é invertida, eu tenho que fazer o quê? Colocar vírgula. Vírgula, oração principal. Exatamente. Principalmente, gente, principalmente não. Principalmente nas adverbiais. Por quê? Vocês lembram que na substantiva, eu não podia fazer isso em alguns casos? Em alguns casos não, em nenhum caso. Na substantiva eu não podia fazer isso, a não ser na positiva. Mas eu não podia fazer isso aqui, ó. Eu sei. Por que eu não poderia colocar uma vírgula aqui? Isso aqui é uma substantiva objetiva direta. Por quê? Justo. Eu posso separar o verbo transitivo do seu complemento? Não. Não. Então, eu sei que você me ama. Na fala é até possível, né? Eu sei que você me ama. Essa pausa é possível na fala. Mas observem que a vírgula não tem nada a ver com a fala. A vírgula não é um recurso de fala. Então, se na prova eu colocasse algo desse tipo, por que, no caso de uma substantiva, eu posso colocar uma vírgula? Eu não posso colocar a vírgula. Porque eu não posso separar o verbo do seu complemento. Isso é fato. Mas observem que eu posso muito bem colocar. Embora esteja mal, decidiu embora esteja mal, decidiu terminar o namoro. Se eu decidi terminar o namoro, era para eu estar bem. Mas eu estou mal. Então, embora esteja mal, decidiu terminar o namoro. Esse embora, por que aqui eu poderia colocar uma vírgula? Porque nós temos aqui, ó, o advérbio. Aqui nós temos uma oração que tem função de adjunto adverbial. Gente, o adjunto adverbial, quando ele é deslocado do fim da frase, ele pode ir para qualquer outro lugar? Com vírgula. Com vírgula, exatamente. Então, o adjunto adverbial, ele é uma das únicas funções, digamos assim, que pode ser deslocada. Eu posso pegá-lo e colocar em qualquer lugar da minha frase, sem alteração de sentido. Basta eu mostrar que ele existe através de quê? De vírgulas. Então, basta através da vírgula. Embora esteja mal, vírgula, decidiu terminar um namoro. Essa vírgula existe para separar a oração adverbial da sua principal, porque se é oração adverbial, ela tem função de adjunto adverbial, ou seja, advérbio. Por isso que aqui eu posso colocar vírgula. Então, a 4, resposta correta, deixa eu ver aqui novamente. Resposta correta, letra C, uma oração concessiva. Adverbial concessiva. Segunda questão. Alguém poderia fazer a leitura da segunda? Eu posso. Pode ler. E vale então. Da segunda, né? Uhum. O parágrafo abaixo foi retirado da notícia que você leu ainda há pouco. Releia-o e em seguida responda as questões propostas. Ao percorrer o Atlântico,
O desvio se propaga por profundidades até 500 metros. Quando se aproxima da praia, a profundidade diminui. A energia é reduzida e a onda acaba se dissipando, sem provocar danos. O desvio pode também se originar no Atlântico Sul. A. Como se classifica a oração quando se aproxima da praia? Vamos observar. Quando se aproxima da praia, voltando ao trecho, quando se aproxima da praia, a profundidade diminui. A profundidade diminui, mas é no modo que se aproxima da praia, no tempo que se aproxima da praia, na causa que se aproxima da praia, a consequência é o quê? Esse quando. Acho que é. Dá uma ideia de quê? Temporal. De tempo. Então, a temporal é a mais fácil que existe, porque de cara você percebe que dá uma ideia de tempo. Quando se aproxima da praia. Então, quando se aproxima da praia, dá uma ideia de tempo, é uma oração adverbial temporal. E observem que tem uma vírgula entre ela e sua principal, para marcar que a subordinada veio primeiro. Então, gente, aprendendo orações adjetivas, vocês aprenderam como virgular. Quando você quer dar a entender que é mais de uma coisa, mas você está especificando uma, aí você usa a restritiva, não coloca vírgula. Quando você quer só dar uma explicação sobre uma coisa que existe, você usa a explicativa, coloca vírgula. E as adverbiais também estão aqui ajudando vocês a virgular. De que forma? Mostrando que quando vocês quiserem começar com uma oração adverbial, coloquem vírgula para continuar. Sempre coloquem ela em seguida vírgula. Então, quando se aproxima da praia, letra A da segunda questão, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. Letra B. Reescreva o período substituindo a oração quando se aproxima da praia por outra equivalente. Poderia substituí-la pelo quê? Pode ser a mesma oração, mudando apenas a conjunção. Uma que tenha o mesmo sentido, gente. Quando se aproxima da praia, é o mesmo que o quê? Enquanto. Enquanto se aproxima da praia. Deixa eu ver. Assim, Mal. Ainda se encaixa ainda melhor. Assim é bom, Assim o que que- a Luiz falou, assim que se aproxima da praia. Ou poderíamos colocar o ao. Vocês já notaram que a maioria das vezes o ao é o que mais substitui o quando, ó. Ao se aproximar da praia, a profundidade diminui. Quando se aproxima da praia. Assim que se aproxima da praia. Enquanto se aproxima da praia. Então, o ao se aproximar da praia, eu acho que fica mais semelhante. Mas vocês podem colocar outros. Ao se aproximar. Ao se aproximar da praia. Letra C. Como se classifica a oração sem provocar danos? Voltando lá para o trecho, temos a oração sem provocar danos. Observem, ó.
A energia reduzida, temos no trecho da segunda questão, no terceiro período. A energia é reduzida e a onda acaba se dissipando, sem provocar danos. O sem provocar danos, nós temos o sem, ó. Sem é uma conjunção. Sem provocar danos é um adverbial. Mas é um adverbial que indica tempo, modo, consequência, causa ou uma concessão. Concessão. O que é concessão? Concessão é aquela ideia de contradição, que você Ah, afirma uma coisa e acontece outra. Ela não é concluído aquilo que você pensa. Gente, sem provocar danos, Modais. indica um Modais. modo, modais, indica um modo. Então, ela é uma modal, uma oração adverbial modal, porque indica modo. Sem provocar danos, indica o modo. Ó, a energia é reduzida e a onda acaba se dissipando, sem provocar danos. De modo, sem provocar danos. De modo que não provoca danos. Então, sem provocar danos é uma modal, porque indica o modo. Oração subordinada